Fala, meus amores, JG Campos aqui com vocês para mais um Vai Lá e Faz Cast, esse podcast sobre fazer acontecer, gente. E hoje mais uma vez, estou puxando a sardinha de uma coisa que vocês sabem que eu amo, mas eu sempre gosto de trazer o paralelo com tudo que eu faço, com marketing, com empreendedorismo, com gestão, porque foi um assunto que moldou tudo que eu sou hoje, todos os cargos que eu tenho, eles vieram muito pela resiliência, por toda a estrutura, por toda a gestão que você precisa fazer e principalmente por todo o mindset psicológico que envolve isso, que é um tema que você já deve saber que é mercado financeiro. E hoje, gente, eu trouxe aqui uma analista CNPI, para quem não sabe, é a certificação brasileira para você poder operar ao vivo, você poder dar calls de trading. Então, isso é simplesmente fantástico. É a primeira vez que eu estou trazendo alguém para falar de bolsa brasileira aqui. A gente já falou sobre cripto, já falamos sobre outros mercados, mas para a primeira vez falar de bolsa brasileira. E ninguém melhor do que essa maravilhosa. Muito obrigado por aceitar o convite, Mari. Se apresenta para a galera, fala aí um pouquinho de ti. Bom, obrigada, primeiramente, eu adoro falar sobre esses assuntos. Eu também, assim como você, adoro intercalar. Eu acho que a gente é um ecossistema muito grande para se encaixar Exato. em uma caixinha só, profissionalmente também, né? Eu tenho 38 anos, essa minha jornada no mercado ela é a mais recente de todas. Mas quando eu vou contar essa história do mercado, eu falo que eu costumo contar lá do comecinho, quando eu fui escolher a faculdade que eu ia fazer, né? Eu fiz faculdade de Química na Unesp, né? E quando eu fui fazer faculdade, meu sonho, olha que doido que era. Eu falava assim que eu queria ser concursada da Petrobras. Ainda para trabalhar em plataforma, que era uma coisa muito aleatória, Que tem né? total a ver com o mercado financeiro, para quem não sabe, tá? Já Exatamente por isso que eu adiantando. vou falar. E assim, ao longo da faculdade, eu já tinha certeza absoluta que ser concursada da Petrobras não era o que eu queria. Já essa premissa já tinha caído por terra. Sim. Mas uma coisa eu falava lá naquela época, que eu falava assim, que o que eu via no longo prazo para aposentadoria, meu pai já tinha negócio, meu pai era empresário, com uma empresa ali começando na parte de tecnologia, numa época que tecnologia não era o hype que é hoje, a gente está falando disso há 25 anos atrás. Uhum. É, Eu falava assim que o que eu me via fazendo muito, muito lá para frente era ser dona de vários pequenos negócios. A pessoa falou, mas você quer fazer várias coisas? Eu falei, não. Eu penso que se a gente tem vários pequenos negócios, a gente tira todos os ovos do mesmo cestinho, a gente diversifica. E eu não quero ser ativa nesses negócios. Massa. Uns 15 anos depois eu descobri a Bolsa de Valores, que era Mas isso, exatamente isso. antes de passar na faculdade, tu já tinha essa visão. Já, Nossa. já, porque eu cresci vendo meu pai empreender, Uhum. né? Mas detalhe, quando eu falava quero fazer química para fazer concurso, meu pai falava muito obrigada. Uma pessoa com estabilidade. Porque para quem é empreendedor e um empreendedor que fez isso por necessidade, não por necessariamente propósito, alguma coisa, precisava trabalhar com Sim. alguma coisa, viu nisso uma possibilidade de crescer mais do que sendo funcionário, essa instabilidade que ele viveu a vida inteira, que você tem quando você empreende, é uma coisa que ele não queria para a filha dele, né? Eu sou filha mais velha de três, então a primeira a ir para o mercado ali. E quando eu falei em concurso, ele falou: ah, que bom. Porque, pelo outro lado, nosso cliente na empresa sempre foram órgãos públicos, então a gente lida e vê o pessoal com essa estabilidade. Então ele achava, falou: olha, minha filha está bem Sim. encaminhada. Só que a gente tem uma proximidade muito grande, eu e ele, de conversar de vida, de conversar de negócios. Eu falo que meu pai é a minha maior referência para mim de pessoa, de profissional, de ser humano e de pai, né? Eu tive bem sorte nisso. Uhum. E a gente sempre conversou. Então, cada ciclo desse que eu fui amadurecendo na minha cabeça, no meu processo, sempre contaram pelo menos com a opinião dele. Muitas vezes eu nem Sim. concordo, mas eu sempre escuto, porque eu acho que é uma opinião válida. E aí eu terminei a faculdade, fui procurar estágios, essas coisas, e acabei caindo numa fábrica onde o meu trabalho ali era trabalhar na área de gestão de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança, e aí eu comecei a entender gestão. Isso assim, 21 anos, porque eu entrei na faculdade bem novinha, entrei com 17, e aí eu comecei a aprender gestão, comecei a ter que estudar gestão, porque a gente fazia gestão de qualidade na fábrica, não controle, Uhum. né? E aí quando você faz gestão, você começa a entender que um negócio de gestão, ele tem a estratégia, ele tem RH, que é a parte de pessoas, tem a de estrutura, tem, né, todo o planejamento estratégico, onde você tem lá seu ciclo PDCA bonitinho, planeja, desenvolve, verifica e corrige, né? E eu gostei muito disso. Então, a primeira pós que eu fiz na vida foi sobre isso, na parte de gestão.
E fui trabalhar numa consultoria, consegui trabalhar em empresas de diversos nichos, automotivo, na cadeia da Petrobras, não na Petrobras, mas na cadeia dela de óleo e gás, transporte, saneamento, e isso eu fiz isso por uns 3 anos e meio, que me deu uma percepção maior ainda sobre como o núcleo da gestão é igual, independente do nicho, né? E quando, naquela época, a minha chefe na consultoria me chamou para entrar na sociedade, eu contei isso pro meu pai. Foi quando a empresa dele também começou a ter tração de crescer. Ele falou: Poxa, mas é isso que você quer? Eu lembro muito dele falando isso para mim. Não quer ser funcionário, empreender é difícil. É isso que você quer? Eu falei: É isso que eu quero. Primeiro, porque eu gosto do caos. Eu gosto Meu do Deus. caos. Não que seja Já vi que a confortável. gente vai se dar muito bem nesse É, podcast. eu gosto da ideia do resolver problemas, é da minha natureza focar muito mais na solução do que no problema. Eu falo, às vezes Uhum. a gente só senta um pouquinho em cima do problema e reclama, mas a maior parte do meu tempo eu tô concentrada a falar, tá bom, isso aqui aconteceu, o que eu vou fazer? Qual que é a parte que eu Perfeito. controlo, qual que é a parte que eu não controlo? Isso eu já tinha visto que eu gostava. Sabe aquele senso de que você, se às vezes você sai assim, meu Deus, no meio do caos, mas aquela energia que te dá? Uhum. Vinha disso. Ser uma pessoa operacional, entrar num trabalho, fazer todos os dias a mesma coisa, não me dava energia para pensar. Então eu já tinha isso em mente, e aí ele falou: Mas tem certeza? Não sei o quê. Falei: Por quê? Ele falou: Porque se for para você empreender, se for para você entrar nessa, eu tenho uma proposta para te fazer, porque a empresa agora está começando a crescer. E uma empresa de TI formada por programadores. Se tem uma coisa que o programador não é não binário, eles são binários, né? 0 e 1. Então, lidar com esse caos é mais difícil para eles, Com né? certeza. Todas as coisas precisam ter um modelo muito rígido, e gestão não é sobre rigidez, então é sobre adaptação. Uhum. Então, eu vim trabalhar para ele, né, há uns 13 anos atrás, porque ele falou também, aí é um negócio que é da família, é um negócio que eu construí, que ele não começou com essa intenção de crescer como cresceu, mas ele cresceu, né? Na época a gente tinha mais ou menos 12 funcionários, naquela época, hoje nós estamos com 50, mais ou menos. E eu vim para construir a gestão da empresa. Nessa construção da gestão da empresa, cuidando do administrativo, entrei de cabeça mesmo na área financeira. Sim. Fui estudar, fui fazer pós-graduação nisso. E eu sempre falei com meu pai sobre a gestão de patrimônio dele, né? Naquela época eu ainda tinha a percepção de que a gente precisa de muito dinheiro para investir. Então, em vez de eu querer pensar em mim e falava assim, porque eu preciso investir, né? Eu falava, eu não tenho dinheiro ainda para isso, mas meu pai tem. Sim. Então, eu focava em falar muito sobre isso com ele. Falava, tira esse dinheiro da poupança, vamos investir. Eu estudava, eu adorava esse assunto, já entendia, vamos ser sócio vamos ser pequenos sócios de grandíssimos negócios diversificado, Legal. nananã. E aí eu fazia muito esse discurso, mas ele extremamente conservador, por toda essa ideia do já passo por muita volatilidade no negócio, eu vou passar na volatilidade no investimento. Até que um dia ele descobriu o day trade em uma dessas salas ao vivo na internet, olhou aquilo, viu o gráfico, e eu sempre fui uma pessoa muito analítica, ele me chamou e falou: "Vem aqui, descobri um negócio que é a sua cara". Aí ele falou: "Vem aqui conversar". Aí eu fui, eu já sabia o que era o day trade no ponto de vista da que a grande massa fala, Uhum. tipo, não faça de jeito nenhum, aquilo é um absurdo, impossível ganhar dinheiro. Blá, blá, blá. Então eu já tinha Sim. ouvido isso. Então quando ele me falou, eu falei, não, isso não é isso que eu quero, né? Porque assim, você tá saindo da poupança e a gente tá indo pro altíssimo risco. Vamos fazer esse caminho. Não vou fazer. Aí ele pegou e falou, então vamos fazer o seguinte, escolhe um curso, eu pago. Eu quero que você põe o pé nessa aguinha aí. Porque eu vejo muito você fazendo isso. Eu falei, tá bom, já que você vai pagar, porque também é uma característica minha nunca recusar um desafio. Um desafio que me é dado assim na mão. Geralmente quem gosta do caos é assim. Eu falo, eu vou tentar, não custa tentar, entendeu? Aham. Ainda não custa mesmo, porque eu ia fazer de graça o Sim. curso, né? Ele ia pagar. O pior resultado é dar certo, né? É isso. Eu costumo dizer que o maior risco que as pessoas correm quando aprendem day trade é gostar demais. Tá Que é aí um bom difícil não ser ponto. picado por esse bichinho. Exatamente. E o que foi o que aconteceu comigo, Uhum. né? Uma vez que eu fui entender do que se tratava essa fatia do mercado, ali eu realmente me apaixonei pelo mercado, mas não só o trade, como um todo, né? Comecei a fazer, a gente teve pandemia, todo mundo em casa, facilitou muito, porque daí eu não estava mais no escritório, eu estava em casa, né? Todo mundo, embora o nosso negócio, o trabalho não interrompeu muito, pelo contrário, né? A gente é uma empresa de tecnologia para a área pública. E já era o nosso core falar em digitalização de processos na área Sim. pública, para nós foi um boom.
Então, facilitou muito esse discurso e aí a gente não teve uma queda de trabalho de lá para cá. E aí eu já estava em casa, então eu acabei fazendo essa transição de manter as duas coisas ao mesmo tempo com o apoio dele, né? Na época ele já tinha pensado, você vai lá, vai operar meu dinheiro, né? É tudo do jeito que a gente sabe hoje. Hoje eu sei que é receita para nada dar certo. Então você vai lá, você vai operar meu dinheiro, porque é rentabilidade, aí faz uma conta, né? Põe Uhum. R$ 1.000 na conta. Eu vou falar números, chutar, não é chutar, eu vou falar números que eu sei que são possíveis. Com R$ 1.000 na conta, eu faço R$ 100 num dia. R$ 100 num dia são 2.000 no mês, com 20 pregões no mês. Se eu faço isso com 1.000, então eu vou pôr 10.000. E aí você faz uma conta, e que Uhum. se você seguir essa conta com essa percentual de rentabilidade, em 5 anos você tem o PIB de um país. É tipo isso, você pega uma calculadora de juro composto, só que é uma conta sedutora e é muito difícil para as pessoas saírem da ideia de que aquilo não é minimamente razoável. E aí é difícil explicar isso para as pessoas, porque as pessoas falam, não, mas eu fiz em 10% num dia. Aí você fala, mas eu não tô dizendo que você não vai fazer 10% no dia. O que eu vou estar dizendo para você é que é o seguinte, não é impossível, mas é altamente improvável que você faça 10% ao dia, 100 dias seguidos, Sim. 200 dias seguidos, né? Você precisa colocar na conta que não O é que eu tô isso. dizendo não é que não é possível um dia, é que não é possível, é que é improvável todo dia. Isso. E ainda mais numa sequência que faça você ir alavancando com o próprio resultado. Porque essa conta de Sim. giro composto todo mundo faz, vou fazer 10%. Vamos pôr 10% ao mês, que um trader faz. Uhum. Só que aí você vai lá e pega numa janela de uma calculadora, num aplicativo de celular de calculadora de giro composto. Começa a colocar isso por 6, 7, 8 anos. O número lá são muitos milhões. E as pessoas falam, achei a fórmula mágica. A fórmula mágica, a mina de Mas ouro. ela, primeiro, ela tá considerando que você vai aumentar a alavancagem na proporção que você faz esses 10%. Sim. E aí, o que as pessoas não têm emocional para fazer isso? Não tem conhecimento técnico para fazer isso nessa velocidade. E uma Perfeito. série de outras coisas. Então, eu fiz, ele fez essa conta. A diferença é que, por outro lado, eu sempre fui muito ponderada. Apesar de eu ser uma entusiasta das ideias, eu sou uma ponderada muito pé no chão pro resultado. Uhum. Eu falo, eu tenho números que eu olho e falo, não é possível. E aí eu olhei e falei, não é assim tão simples. E aí, gente, teve muitas histórias nesse meio tempo do trade. Meu pai hoje, até hoje, ele vê mercado todos os dias. Ele tem a plataforma dele. Ele nunca operou real, mas ele adora. Uhum. A gente entendeu, eu entendi, por exemplo, que eu não funciono operando o dinheiro dele. Entendeu? Eu funciono operando o meu. Mas o dele, porque o emocional que isso me trazia, tudo isso me tirava da técnica. E aí, sem isso, não adianta. Então, Perfeito. quem está operando no mercado financeiro tem que descobrir muito rápido que a técnica é a base para você tomar uma decisão. Uhum. Mas você só consegue ser disciplinado na decisão que você tem que tomar com o emocional. E aí cada um vai ter que encontrar seu caminho. O meu é esse. Não posso operar dinheiro de outra pessoa. Não vai funcionar para Sim. mim. Eu sou muito ponderada. Para mim foi mais difícil clicar na real do que não clicar. As pessoas falam que um dos maiores problemas é dias de fúria, é entregar tudo de uma vez. Meu maior dor era conseguir pôr uma ordem na real. Eu tinha suava, né? Então Sim. minhas dores foram diferentes e eu tive que aprender a lidar com elas. E aí foi esse o caminho que eu fui traçando vindo aqui mais para o mercado financeiro. A partir daí eu e um grupo de amigos, a gente criou uma marca também voltada para esse educacional, mas é um educacional com muita responsabilidade. É muito fácil hoje na internet você vender uma facilidade do tipo, vem operar, faça 10% ao dia, né? Que é uma coisa que eu não acredito. Eu acho que a gente tem que falar sobre isso com muita responsabilidade. Uhum. Fizemos isso por 1 ano e meio, principalmente ali na época da pandemia, onde o pessoal estava em casa, era mais fácil. Então a gente fazia cursos ao vivo com o pessoal. Sim. É um projeto que ficou pausado ao longo desde o final do ano passado, por uma questão de tempo. Todos nós fazemos isso como uma segunda coisa, né? Como um plano B, um projeto B, né? E aí as retomadas mesmo desse ano do trabalho principal de todos nós fez com que a gente tivesse que saber pausar isso. Uma das pessoas que a gente tinha nisso, que era a cabeça, principalmente da parte técnica, que é o Scott, ele recebeu um convite da XP, começou a trabalhar lá para Uhum. desenvolver a mesa trader de lá. E aí de lá para cá, venho fazendo algumas participações, alguns convites, alguns podcasts, participo lá semanalmente
no Arena, que é a transmissão ao vivo que a XP tem, direto dos estúdios de lá, onde ele tem analistas que estão dando calls, estão fazendo leitura de mercado. E nosso objetivo lá é muito sobre não só. A gente tem um outro analista que é o Kim, que eu adoro quando ele fala isso. Ele fala assim: eu não tô aqui só para ficar pescando peixe para vocês. Então vem aqui, Eu ajudo vou te vocês dar a a vara. pescar, mas vocês precisam da vara também. É. Então a ideia é muito levar um educacional ali, porque você tá vendo ao vivo no mercado, então a gente tá vendo o chat, a galera fala, faz perguntas, tira dúvidas. É focar nesse educacional e isso é gratuito, é online todos os dias, a manhã inteira tem. Vão mudando quem são as pessoas que estão acompanhando ali o mercado ao longo da semana. Eu vou lá uma vez por semana, muda um pouquinho os dias. Atualmente estou indo às quintas-feiras. E, cara, excelente introdução, gente, para vocês entenderem toda a construção e muito dia para onde vai a tua cabeça. Porque uma das coisas que a gente se deu muito bem em relação a esse ponto específico de mercado foi principalmente o nosso ponto de vista. Para quem me acompanha há mais tempo sabe que eu trabalhava dentro de uma metodologia, Mari, chamada TOCA, né? Que era a ideia de que você estava dentro da tua toca, tu estava protegido. Uhum, Então era uma ideia de que ah, e eu quero trazer muito esse debate entre nós, porque eu acho que a gente fala para públicos diferentes. Até se você pegar, por exemplo, uma XP da vida, ela não é. O público dela é muito mais pessoas mais estáveis financeiramente, uhum. pessoas mais velhas muitas das vezes. Enquanto você pega, por exemplo, uma Modal Mais, que você pega os traders iniciantes, você pega uma Clear, que pega quem está começando a investir. Então, para isso casa totalmente com o marketing que eu trabalho, então tenho muito essa noção, são públicos diferentes, são personas diferentes, e eu acho legal a gente bater essa bola, porque o meu público, eu estava te explicando, era diferente. Quando eu trabalhei em mercado financeiro, eu comecei com 21 anos. Então, eu pegava quem? O cara que queria tornar aquilo ali uma fonte de renda, muitas das vezes até principal. Então, era complicado muito a gente trabalhar essa ideia. E uma coisa que a Mari concorda e eu concordo, só que eu precisei ressignificar isso de uma forma para as pessoas, para eu atender o meu público, porque se eu não pegasse essa parcela, alguém ia Uhum. pegar e ia ensinar de uma forma errada. Que é o que aconteceu muito na internet, né? Sim. Com lifestyle, com não sei o que, papapá. 6 meses você vai estar com um carro importado na sala da sua casa. Exatamente. Então, eu tive que pegar essa parcela, trouxe para esse nome. Falei, beleza, tu tem que transformar isso aqui num trabalho. Então, é como se fosse o teu empreendimento. Tem dia que tu paga a conta, é o dia de loss, então tu perde dinheiro, e tem dia que tu vende muito e a tua empresa fatura bem, ou seja, o teu dia de ganho. O teu fluxo de caixa tem que ser positivo, esse é o que é o foco. E tu falou uma coisa muito legal, que o trading não é o começo, não é a porta de entrada, ele é o final. Fala um pouquinho disso pra galera. Na minha bio do Instagram tá escrito assim que meu foco é no longo prazo. Do buy and hold ao day trade, o foco tem que ser sempre o longo prazo. Uhum. Qual que é a grande questão? Muita gente acaba conhecendo o mercado financeiro, fazendo sua primeira inscrição ali na B3, né? Sim. Através do day trade. Quais motivos para isso? Um dos primeiros dele é alavancagem. O que é alavancagem que às vezes o pessoal tá ouvindo e pode não saber? A alavancagem é o que te permite, alavancagem financeira, movimentar um financeiro muito maior do que o que você tem na prática ali na conta. Como funciona isso? Para eu comprar ação lá da Petrobras, né? Então, eu quero ser acionista dessa empresa, vou investir para o longo prazo, a ação está ali R$ 35, eu vou comprar 100 ações, eu preciso de R$ 3.500. Essa ação tem que subir 10% para eu ganhar R$ 350. 10%, a não ser um dia de um super boom, né? Sim. Até já é limite de alta aí. Mas assim, demora muito mais para acontecer. Esses meus R$ 3.500, se eu uso para fazer trade, eu só preciso de uma margem em relação ao financeiro que eu estou movimentando. Então, é plenamente possível fazer esses mesmos 10% em um dia, né? Então, Uhum. é isso que é a beleza da alavancagem. Você precisa de pouco, na prática, você precisa de pouco dinheiro para rentabilizar, não porque você rentabiliza sobre o seu dinheiro aqui, isso as pessoas não sabem. Você está usando só uma margem para fazer um movimento gigante. Por exemplo, eu opero dólar. Um contrato de dólar, né? Eu opero contrato futuro de dólar. Também as Sim. pessoas às vezes não sabem o que é. Fala, você tá comprando dólar? Não, tô negociando contrato futuro, é derivativo. Contrato de dólar, hoje o dólar é 4.800, é US$ 10.000. Faz essa conta. Um contrato, só que você precisa ter R$ 150, R$ 200 na conta para fazer isso.
Uhum. Então, assim, é um tamanho de alavancagem de ter R$ 200 para movimentar quase R$ 50.000, e aí qualquer oscilação do dólar, eu tenho uma rentabilidade muito grande. Só que vale ao contrário, né? É. Qualquer oscilação negativa contra a sua operação, você também vai sofrer, vai perder muito Vai levar mais. uma lapada Então, muito grande. só que essa alavancagem ela é muito sedutora pela pressa que as pessoas têm. Sim. E as pessoas associam o day trade à rapidez da operação, porque o day trade é um day trade única e exclusivamente que eu abri e fechei uma operação no mesmo dia. Abri hoje, vou fechar amanhã, já não é mais um day trade, continua sendo um trade, né? Um swing trade, mas não é mais day trade. O day trade tem que ser no mesmo dia. E a alavancagem máxima ela acontece no day trade. Para fazer swing já tem que ser. Minha margem já é maior, né? É. Então eu sou menos alavancado. Até para aguentar qualquer gap de mercado. Isso, exatamente. Aí a gente entraria a entender como é o sistema para entender por que disso. Sim. Mas assim, na prática é isso. E aí o que acontece? As pessoas elas estão com muita pressa para ter um resultado, estão procurando a solução mágica e eu falo, tudo na vida é lei de mercado, oferta e demanda. Se tem gente procurando solução mágica, vai ter gente vendendo, né? Perfeito. Então, assim, tem uma frase acho que é do Thomas Sowell, que ele fala assim, que quando as pessoas querem o impossível, somente um mentiroso pode atendê-las, né? É alguma coisa nesse sentido. Uhum. E é muito sobre isso. Então, quando eu tô procurando, eu falo, cuidado com procurar solução rápida, você sempre vai achar alguém vendendo, te dando exatamente o que você precisa, mas o que você quer, mas não é o que você precisa. Então, toda essa criação em torno dessa facilidade atrai muitas pessoas, porque a gente tem esse ímpeto mesmo. Mas falta um pouco do crivo da racionalidade. Tipo, será que é racional eu achar que só eu fui espertão de achar, né, a lâmpada mágica, Uhum. né? Então as pessoas entram por essa porta. Deveriam? Talvez não, porque assim, o day trade ele é uma oportunidade muito grande. Por isso que eu falo no meu Insta sobre pensamento de longo prazo. Sempre falo, é um tijolinho verde por dia. O resultado dele vai vir na construção da sequência de dias. Não vai sair o resultado, você não vai ficar rico, milionário de um dia que você faz um baita trade totalmente alavancado. Sim. Não vai. Então, ele é uma construção de longo prazo. Não é porque o prazo da operação é curto que o resultado grande vem curto. Ele vai vir na somatória de. Porque você tem os dias de pagar a conta e os dias de receber essa conta. E o que seria o caminho mais legal que as pessoas fizessem? O caminho do longo prazo, assim, eu falo que tem uma hierarquia. Que a pessoa primeiro aprendesse sobre dinheiro, como funciona ele. Então, aí, se eu sou CLT, eu tenho uma empresa, eu entender pelo menos a linguagem do dinheiro, eu vou navegar melhor. A partir daí, é aquela história. Reserva, começa a sentir as opções de investimento mais conservadoras. Uhum. Eu costumo dizer que toma cuidado falar que renda fixa é conservador, porque para quem não sabe o que está fazendo, nada é conservador no mercado, né? Perfeito. Inclusive renda fixa. Mas renda fixa, vai para uns fundos imobiliários, vai para ações, vai sentindo como você se comporta com volatilidade para você cair lá na. Day trade é Fórmula 1 do mercado financeiro. Você tem que ter uma velocidade para tomar decisão, você tem que ter tempo de tela, você tem que ter estômago para volatilidade. Uhum. E aí é a mesma coisa que uma pessoa que nunca pegou num carro tem que entrar no autódromo no meio de uma corrida de alta velocidade lá da Fórmula 1. E a chance dessa pessoa conseguir dar uma volta inteira sem se estrepar é praticamente zero. Só não vou dizer que é zero, porque senão vão falar, não, é praticamente zero. Não é impossível, mas é extremamente improvável que isso aconteça. Então é uma pena que as pessoas não construam. Por outro lado, é uma oportunidade de educar pessoas. Porque uma vez que as pessoas se atentam para o poder que esses mecanismos que existem dentro do mercado têm, a razão, né? Como eles começam a se educar, eles fazerem o caminho inverso. Então, eu acho muito hoje do que eu gosto de falar, educacionalmente falando, é sobre pegar esse público trader e falar assim, vamos falar sobre isso de forma profissional? Que é o que você fala. Então, assim, ó, eu sempre falo, o que te enriquece é o seu trabalho, tá? Então, se eu tenho um negócio, então por isso o que investimento, o começo ele serve também é para crescer, Uhum. né? Ele é o fermento que você coloca no seu pão, mas os ingredientes do pão vão vindo do seu trabalho. Porém, para algumas pessoas, o trade pode ser este trabalho. Só que ela precisa se profissionalizar como qualquer outra profissão. Então, não vai fazer um cursinho de um fim de semana e achar que você é profissional do trade. O mercado, eu conheço gente que faz isso há 10, 15, 20 anos e segue estudando. O mercado muda de ciclos, as ferramentas que existem no mercado mudam, as criptos estão aí para mostrar que a própria classe de ativo muda,
Para Perfeito. mim, isso é uma classe de ativo nova. Uhum. Então, se a gente achar que dá para parar de estudar e de aprender, a gente não está tendo essa postura profissional. Então, você quer fazer disso, quer ter uma vida de trader, quer viver do mercado ou de qualquer outra coisa, precisa ser profissional. Um dos motivos pelos quais eu resolvi fazer pós-graduação na área de investimentos e tirar a certificação. Né? Para mim, ainda é paralelo. Meu trabalho ainda é o que paga, né? Meu trabalho na empresa, a gestão ali, ainda é o responsável por... Eu falo, o seu negócio é o que te traz mais dividendos, né? Sim, com certeza. Por enquanto. Uhum. Enquanto eu estou construindo esse colchão para que um dia os dividendos que eu recebo, tanto da minha carteira de longo prazo, ou essas coisas, seja maior. Aí é o que eu acho que é a beleza do mercado, porque é daí que vem a liberdade. Não, e Só queria falar a frase aqui. Quando as pessoas querem o impossível, somente os mentirosos podem se satisfazer. É essa frase. maravilhoso. Exatamente Ah, isso. rapaz, essa minha equipe é top, né? Não é? Respeite uma equipe top. Muito obrigada. Agora foi. Essa eu não tava Gabriel contando. detonou. Ó, e tem vários gatilhos no que tu falaste que eu sempre faço links legais. Porque, primeira coisa, eu já falei isso várias vezes aqui no podcast. Tudo que envolve os meus estudos dentro de marketing e mercado financeiro se baseiam em um único ponto: comportamento humano. Então, tudo que envolve mercado financeiro é comportamento. A gente estava falando sobre nós dois sermos grafistas, né? Gostávamos de gráfico Exato. e tudo. Hoje eu não mostro para mais como eu mostrava antes no meu Instagram antigo. Mostrava todo dia, meu operacional e tudo mais. Eu ainda opero para mim, mas assim, não é o que mais eu quero puxar a galera. Uhum. E outra coisa que tu falou muito legal, foi várias coisas, eu falei vários links aqui. Eu enfrento muito também isso quando eu pego especialistas para lançar. Estava conversando sobre lançamento, sobre as coisas, Uhum. tudo. Você tem um negócio aqui, sei lá, eu fabrico essas garrafas. Meu negócio não tá indo tão bem. Aí eu vou lá, quero colocar esse negócio pro digital. E acho que isso aqui vai ser o salvador da minha pátria. Eu acho que aqui eu vou descontar todas as frustrações que eu tenho no meu negócio atual, que deram errado, para trazer pro digital e aí vai ser o grande salvador. Idem mercado financeiro. Se você tá ruim no off, no online, vai continuar ruim. Então, eu enfrento muito isso. A gente querer ser o salvador da pátria. Então, se tu não tem uma base bem feita, se tu não tem um colchão bem feito, também, que é uma das coisas do Toca, então você é de colchão, você não vai conseguir seguir num bom caminho. Porque tu vai querer descontar a frustração, tu vai ter dia de fúria, ou dias de euforia, porque eu sempre falo pro pessoal, eu falo assim, na época que eu dava aula, eu falava, gente, trader é sem sentimento. Ah, João, isso é um clichê. E clichês estão certos, gente. Porque no dia que tu tá no loss, tu não pode entrar em desespero, e no dia que tu tá no game, tu não pode entrar em euforia. Exatamente. Porque euforia também é um sentimento péssimo quando se fala de mercado financeiro. Gente, pra quem não tá familiarizado com o mercado financeiro, eu tô falando de um clique, você entrar numa operação e às vezes em 2, 3 segundos tu tá perdendo R$1.000. Então, ou ganhando R$1.000. Então é uma velocidade muito grande para uma simplicidade de um clique. Entende? Então a gente tem que ter muito cuidado com o emocional nesses casos. O pessoal faz. Eu gosto muito de analogias para explicar uma ideia para as pessoas, igual você faz. Às vezes eu vejo o pessoal falando assim sobre o valor das coisas, né? Ah, a pessoa tá me cobrando R$10.000 por um serviço que ela faz em 30 minutos. Aí a pessoa fala, então, eu demorei 10 anos para poder fazer isso em 30 minutos. Então você tá me pagando pelos 10, não pelos 30. O trade é a mesma coisa. As pessoas acham que porque o cara vai lá e faz uma operação que 9h30 da manhã, a mercado abre às 9, 9h30 da manhã ele fecha a plataforma, o dia dele tá feito. Cara, eu só preciso de meia hora por dia. Só que até ele só precisar de meia hora por dia, são anos de construção. E o que eu vejo? As pessoas que entram, primeiro, não é para todo mundo fato. Ponto final. Uhum. Eu falo assim, mercado financeiro é para todo mundo. Só não é igual, nem da mesma forma. Não é todo mundo vai ser trader. O mercado financeiro é democrático, ele é para atender todo mundo da população, mas eu não gosto de entender dessas coisas, então tá bom. Então você vai lá, cria um plano para sua aposentadoria, onde você vai saber quem são as pessoas, também isso é o mínimo que você tem que saber. Como que eu uso um assessor a meu favor? Eu faço um plano de aposentadoria, todo mês eu vou lá, vou só colocar o que eu posso colocar lá e eu traço isso. Então, é para todo mundo, mesmo para a pessoa que não quer entender de juros, inflação, dólar, índices e todas essas coisas. Mas para algumas pessoas isso vai ser a vida. Eu vi muita gente se apaixonar por isso.
Eu sou uma pessoa, você é uma, Uhum. e a gente ver as pessoas gostarem de fato disso e se estudar. Só que você precisa de uma construção. Então, eu falo, muitas vezes o pessoal entra no mercado com um dinheiro muito, né? E a matéria-prima do trader é dinheiro. Então, mesma coisa, se você quiser fazer um bolo e você não ter matéria-prima para entregar o bolo, esquece. Perfeito. Matéria-prima do trader é dinheiro, ele precisa de dinheiro. E às vezes esse dinheiro é tão pouco que não dá tempo dele passar pela curva de aprendizado. Ele não tem solvência para passar na curva de aprendizado. Se ele tiver mal instruído por uma ideia de velocidade como essa, a chance dele ficar no caminho, e ele poderia dar certo. Só que ele não vai ter essa solvência, não vai ter o financeiro para sustentar a curva de aprendizado dele. Porque ele tá precisando fazer trade com os boletos aqui, ó, da luz. Aí fala, fiz um gain hoje, tira aqui, vou pagar esse boleto de luz. Aí, próxima operação, ó, devolve o boleto que não devolvi pro mercado, entendeu? E, Então, é complicado. A gente precisa ter ideia desse contexto como um sim, todo, né? quando isso tu falou é maravilhoso, porque eu tava te contando, né? Quando eu comecei, eu tinha acabado de fechar um negócio, minhas reservas tinham terminado, eu tava me encontrando de novo. E eu vi no trade uma oportunidade de ser o meu trabalho. Então eu encarei muito dessa forma. E eu até comentei contigo, eu falei, cara, eu tive a oportunidade de me afiliar num produto fantástico que eu tinha aprendido e me apaixonado por mercado, para que eu pudesse, através das vendas, das comissões de algo que eu acredito, eu pegar esse dinheiro, colocar no mercado e crescer. E o mais legal de tudo é que na época, cara, eu mostrava o dia a dia. Meu primeiro investimento foi $50. Na época tava 3,80, vai arredondar para R$ 4. Então dava o quê? 200 R$ 200. conto. Foi meu primeiro investimento. E tinha sido o que dava para eu fazer. Fazia $1, $2 no dia. Então eu falei, cara, imagina se eu tivesse 5.000. É a conta do percentual que a gente sempre faz. Mas e é o real. E é o então, real, que não é irreal. Essa que é a beleza do negócio. Exato. Não é irreal. Só que você precisa aprender a fazer isso com consistência. Perfeito, é esse o ponto. Então, assim, o que eu mostrava? Eu mostrava isso, mostrava os lojas, mostrava tudo. Então, eu tive muito, e eu acho que a gente está traçando muito esse paralelo entre negócio e mercado financeiro, e eu acho que eu comecei certo exatamente por esse ponto, porque eu tinha o meu negócio. Então, o meu negócio eu sabia que ele tinha que ter o fluxo de caixa dele positivo. Então, beleza, as minhas entradas, elas têm que ser maiores que minhas saídas, para que eu mantenha a saúde da minha empresa. Então eu pensei, cara, mercado financeiro é isso, eu não tenho mais tanta grana, eu tenho pouco dinheiro, não posso arriscar tudo, eu preciso ter o meu capital de giro, né? Uhum. Aqui, coloquei isso aqui, quero que dava os $50, vi uma oportunidade, beleza, eu posso vender isso aqui, cada venda que eu faço eu ganho X de comissão. Essa comissão eu jogo X pro capital de giro, X para cá. E vou trabalhando isso, mas muito também por uma coisa maravilhosa que tu falaste, o acompanhamento que eu tive foi muito diferenciado. Tanto é que depois os formatos de modelo de educação que eu promovi na White Label, trabalhei internacionalmente com isso, dei aula para mais de 26 países, foi todo pautado nessa ideia. Porque, de novo, se você tem um mercado que quer essa solução e tu não entrega, ele vai para uma pior. Então eu sabia, cara, eu tenho uma metodologia, a gente tem um formato de entrega, a gente chamava de educação continuada, que é mais ou menos o que você faz também. Que enquanto você estuda, você tem um certo resultado porque você segue um profissional. Então era mais ou menos essa lógica do que a gente fazia. E quando se traça um paralelo entre mercado e negócio, gente, pensem nisso. Pensem em fluxo de caixa positivo. Quanto tempo eu passo o meu positivo? A entrada tem que ser maior que a saída. Então, o trading é da mesma forma. E eu acho que tem muito uma visão de gestão dentro de trading. E aí eu quero trazer essa pergunta para ti. Como é que funciona o teu trade system para gestão de risco? Ó, vamos lá. Isso eu acho muito importante. Depois eu vou fazer um outro paralelo. Você falou na via contrária, que eu acho que isso também muda. Uhum. Como eu já vim de gestão, né? Eu já falava de gestão de negócios, finanças. Quando eu vim pro trade, para mim era uma conta matemática, né? Tá bom. Eu lembro que quando eu olhei o gráfico a primeira vez, quando eu tava aprendendo candlestick, eu desenhava aquilo no papel e falava, cara, eu nunca vou conseguir ver isso aqui. Que muito louco a galera vendo esse negócio verde, amarelo, com o pavio pra cima, o pavio pra baixo. Aí se o corpinho é assim, é isso. Se o corpinho é assado, é aquilo. A Figuras junção gráficas. deles, as figuras gráficas, padrões de candlesticks, linhas de tendências, médias móveis, indicadores. Eu falava, meu Deus, como que alguém... Porque eu via quem fazia isso, bateu o olho e falava, aqui tem que fazer, aqui não tem que fazer. Aqui Mas não é tem. igual dirigir, mulher. Depois É que isso tu... que eu ia falar agora.
que você entra? Você entra numa questão de competência inconsciente, que é essa. Hoje eu bato o olho num gráfico, eu sei, pelo menos se... Opa, deixa eu olhar aqui, acho que aqui tem uma coisa pra fazer. Outro, eu olho, pô, tem nada pra fazer aqui. Sim. Tem nada pra fazer aqui. Então eu consigo girar mais rápido. Porque a gente vai ficando... tempo de tela. É o que a gente chama no trade muito sobre tempo de tela. Quanto mais tempo de tela você tem. Uhum. Eu vim pro trade com tempo de tela de gestão. O que a maioria das pessoas não faz. Por quê? São pessoas que estão em coisas totalmente aleatórias. Aí a gente entraria na parte do porquê que as pessoas não sabem dessas coisas. Gestão, educação financeira, tudo são coisas que a gente não tem como base. Nem na escola, nem quem faz uma faculdade hoje tem isso. Eu fiz faculdade de química, eu não aprendi nada disso. Só que eu estava trabalhando com gestão. Então eu já vim olhando para isso. Aí eu comecei a aprender essa técnica e eu fiz uma coisa que eu também não vejo as pessoas fazer, teste. No papel, né? Então vamos lá. Eu peguei um padrão. Eu falei, não fui ver em livro que fala que a taxa de acerto daquele padrão... Não, deixa eu fazer. Uhum. Eu comecei a fazer 100 trades. Ah, quantos ele acerta, quantos ele erra, quanto ele estopa, quanto não sei o quê. Não. Eu tive esse número meu, porque isso dá esse tempo de tela dentro daquele padrão que você precisa ver. Uhum. Na época eu fiz um padrão, ele tava dando naquele ciclo, porque isso muda também, quase 70% taxa de acerto, um payoff de 1,8 mais ou menos. Tá ótimo, na verdade. Eu nunca mais peguei ele tão redondo desse jeito. Explica pra galera, porque às vezes taxa de a gente tá acerto é o muito seguinte, topo de funil, aí às vezes a gente tá aqui no... explicando pro pessoal que está ouvindo o que é. Taxa de acerto é literalmente quando eu acerto o movimento do mercado. Uma coisa que eu descobri no trade é que a gente não ganha só quando o mercado sobe. A gente ganha quando o mercado cai. Existem duas pontas de operação, que é opero comprado, ou seja, eu espero que o preço aumente, então eu compro barato, vendo caro. Mas se eu tô percebendo pelo gráfico, eu não vou entrar aqui como a gente faz isso, porque senão, né, 3 horas e meia de podcast. Ou mais. Quando eu percebo que a probabilidade é dele cair, eu entro na operação na ponta contrária, eu opero vendido, então eu ganho com a queda do preço. Quantas vezes eu acerto, assim, a probabilidade é de alta, comprei, foi para cima mesmo, baixa, vendi, foi mesmo. Percentualmente, ao longo do tempo, quantas vezes eu acerto? Então, 70%, então 7 a cada 10, 6%, 6 a cada 10. E o payoff é quando eu acerto, quanto eu ganho quando eu acerto e quanto eu entrego quando eu erro. Que se é pelo menos 1 para 1 e a minha taxa de acerto é maior de 50%, isso é matemática, expectativa matemática de trade. Sim. Você tem um resultado positivo. O seu fluxo de caixa ao longo do tempo ele é positivo. Se eu tenho ele 2 para 1, é mais fácil, ou seja, eu posso até acertar menos, né? Se eu tenho um partido de 2 para 1, eu posso acertar ali só 40% das vezes, ou seja, não precisa nem estar certo na maioria das vezes. E que o payoff garante que ao longo do tempo o meu fluxo de caixa vai ser positivo. Então, eu fiz todas essas contas na teoria. Na prática, a teoria... Mas eu fiz todas essas contas na teoria. Então, eu falei, tá bom. Quanto que eu tenho para fazer? Quanto de matéria-prima eu tenho para fazer? Deixa eu dividir, né, em pedacinhos menores, né? De uma forma que, no meu pior cenário, perto do que eu sei que meu operacional dá, eu não vou quebrar. Né? Aí entra numa conta que chama risco de ruína. Nossa, isso é eu muito adoro falar hard. sobre isso. Eu sou uma Taleb, adoro Taleb, então eu adoro esse assunto É exatamente esse o risco que a gente não corre. Primeiro, o dinheiro que eu pus para fazer trade, ele não era 100%. Ele já não era 100%, porque não era 100% do que eu tinha disponível, não era 100% que não era a minha atividade principal. Eu tinha fluxo de caixa vindo do meu trabalho, que pagava as minhas contas, que pagava todas essas coisas. Então, é isso, eu sempre falo, não dá para não correr risco. O único risco que a gente foge, assim, só vou correr ele se eu não estiver enxergando, e olha que eu já tô bem calibrada de enxergar risco, é esse, o de ruína. Então, essa Maria, você tem cripto? Tenho. Pra mim é um desperdício não ter. Quanto você entende? Pouco, por isso que eu tenho pouco. Entendeu? Porque a gente corre os riscos, buscando a simetria de risco, de risco-retorno, mas a gente não corre nunca o risco de ruína. E aí, como que você faz isso no trade? Você divide. Divide em 10 partes. Eu acho pouco, porque daí você só tem 10 tiros, você tá no meio de uma guerra. Como é que você vai sair vivo? Então, você começa a dividir e começa a ficar tranquilo com os losses que você vai tomar, porque você sabe, primeiro, você confia na técnica que você estudou, você testou, você sabe os números. Fala, quer saber se um trader realmente estudou? Pergunta esses números. Qual que é a taxa de acerto dele histórica? Qual que é o payoff que ele tem? Quantas vezes o trade dele costuma dar por dia? Porque o meu, por exemplo, 3 vezes, 4 vezes era o padrão. Se eu já tinha clicado 7 vezes no dia, eu tava fazendo coisa errada, concorda?
Uhum. Então, assim, você tem que ter esses números na ponta da língua. Quem não tem esses números na ponta da língua tá copiando setup de outra pessoa. E aí pode ser até que o setup seja bom o suficiente, só que você não tem disciplina para fazer aquilo que você não confia, que você não viu com Sim. seus próprios olhos, Exato. entendeu? Então a gestão de risco começou assim para mim. Divide. Divide, porque daí você tem espaço para errar. O que você não pode é correr risco de ruína, porque o risco de ruína ele te tira isso. Ele te tira. E a gente vive risco. A gente vive. Não existe prever futuro. O mercado, o pessoal começa a operar achando que quer ficar torcendo pro mercado fazer o que a gente quer. O mercado tá cagando pra gente. Aí entra naquela questão emocional. Torcida é ser emocional. Exatamente. Mas todo mundo dá uma torcida, não dá pra tirar totalmente seu emocional. O que dá É. pra você saber é como você se comporta de acordo com a emoção que você tem. Entendeu? Então, eu não conheço ninguém que fale é confortável tomar um loss. Eu não acho nada confortável. E não tem que ser. Mas quanto mais você confia no seu Agora, trade o system... comportamento que eu tenho É. quando eu tomo um loss, eu sempre falo. Eu já falei muito isso na arena. Eu pergunto se esse loss é meu ou ele é do mercado. Quando ele é do mercado? Quando eu fiz tudo... Todas as minhas regras, meus conselheiros me permitiram atuar, né? No meu trade system. Eles deram aval, eu entrei, porque ele tá na estatística dos 30%, 40% que eu não vou acertar. Uhum. Agora, se quando eu tive um loss, eu fiz o que eu não deveria ter feito, esse loss é meu. Um é do mercado, um é meu. Nossa. Onde eu preciso agir? Quando é meu. Aí, o que você fez de errado, Mariana? Onde o seu emocional te pegou. Uhum. Entendeu? Então, assim, é essa construção. Então, entende como isso leva tempo pra caramba? Não dá pra um cara Com fazer um curso certeza. de 2 semanas e achar que tá podendo operar na real. Sim. E hoje a gente tem ferramentas que a gente não tinha há pouquíssimo tempo atrás. Simulador, replay de mercado. Então, você ganha esse tempo de tela sem tomar na real. E de verdade, uma coisa que pouca gente sabe, tá? Pouca gente sabe. Se hoje fosse me perguntar, João, por qual mercado eu começo a operar? Sem dúvida alguma, eu diria B3. Principalmente por um motivo específico. A tecnologia da nossa plataforma hoje dá de Não pau, existe em outro dá de lugar. pau em tecnologia de Forex, que é um mercado cambial o maior do mundo. O mercado de Forex hoje, gente, é o maior mercado do mundo. Cripto é maior do que o mercado de B3. 5 vezes maior que o mercado de B3. 5 vezes maior. Eu não tinha esse dado. Eu lembrava que era 3,5, alguma coisa assim. Mas Tem mais gente, faz mais muito tempo que eu vi. CPF brasileiro operando cripto do que a gente tem de CPF na bolsa. E eu Olha vou aí. te falar, na bolsa como um todo, quantos do que estão na bolsa são traders? É tipo assim, Irrisório. é irrisório perto do que existe Sim. de gente. E muito mais gente tá tradando criptomoedas até do que investindo, porque o pessoal não tem de Perfeito. base dela, né? E, cara, é muito surreal o nível de tecnologia que a gente tem hoje. Principalmente com a Neológica como padrão, Sim. até hoje é padrão aí em tudo. Eu abri a plataforma assim, eu falei, cara, eu quero operar isso aqui. Eu quero botar meus ativos de Forex aqui, eu quero botar meus ativos de BMF, ou de cripto aqui. Porque tem muita tecnologia legal. Replay de mercado, que, gente, vocês conseguem baixar o gráfico do dia, colocar ele pra rodar como se tu Isso tivesse tá acontecendo em tempo em real. tempo real, tu fazer tuas operações, Dá pra tu acelerar medir. ainda, para assim, eu vou demorar 8 horas pra simular 8 horas de um pregão. Não, você pode acelerar. É. E é interessante que ele não te deixa voltar Isso é muito no legal. replay, né? Tipo assim, você foi até aquele ponto, deixa eu dar uma voltadinha em 5 minutos. Não, você teria que Que- virar o replay de volta. Por quê? Porque é pra você simular a condição real. O Sim. replay, ele serve pra você É fazer muito no massa, simulador muito bom. como se aquilo tivesse acontecendo. Você já operou em MetaTrader? Já, na verdade, eu ando estudando MetaTrader por causa da automatização. Hoje o meu core de mercado são os meus automáticos. Então, o que eu fiz? Para quem não entende, pessoal, eu tenho meu trade system. O que é trade system? É o teu sistema de trading, é o teu setup, é como você organiza o teu gráfico. É como te dar você... autorização para você comprar ou vender alguma Exato, eu coisa. adoro São suas o termo os regrinhas. consultores. Eu falo, o É. meu consultor autorizou esse autorizou, eu entro na operação. Então, os teus checkzinhos. Eu peguei esses checks, sentei com o meu programador, eu tenho uma base de programação também muito boa, por conta da faculdade. Aí eu sentei com o meu programador, a gente projetou e eu tenho hoje um robô de cripto. Eu tenho de BMF também, mas o de BMF eu tenho que tenho que ligar e acompanhar, então quase que eu não uso, apesar de ser muito legal. Mas eu uso só o de Forex e o de cripto, então eu deixo lá. E eu ia te perguntar do MetaTrader por isso, porque, tipo, o MetaTrader É o Atari das plataformas. e, cara, é o mais usado no mundo É. e não tem uma, tipo, eu falo assim, neológica, pelo amor de Deus. Mas eles estão fazendo algumas coisas para eu- mercado de fora. Eles têm lá, esqueci o nome da plataforma. É porque agora regulamentou Forex pra cá pro Brasil, regulamentou cripto, então aí eles vai estão ter. tentando. É o caminho, mas assim, até onde eu sei, pelo que eu escuto, principalmente quem é lá de fora, tirando o Bloomberg, que não é para qualquer um, aí é só para quem tem muito dinheiro mesmo, que Uhum. justifique.
Sim. pagar, é uma plataforma como não existe outra. sim. O que a Nelogica faz em termos de tecnologia e o que a B3 proporciona em termos de segurança, porque isso é uma outra questão. Muita Sim. gente, eu vejo, querendo... Ah, tá bom. Porque como eu falo disso nas minhas redes sociais, é natural que as pessoas venham me procurar para falar sobre diversas coisas. E as pessoas estão sempre a uma vírgula de cair num golpe, né? E isso eu acho que é uma proteção de estar dentro do sistema regulamentado. Eu falo, na dúvida, vai para o sistema regulamentado. Por quê? Porque você tem meios, caso você seja lesado de fato, Sim. de ter para quem correr, né? Todos os outros, você quer que você tenha um conhecimento muito maior para você se proteger. Então, primeira coisa. E por causa disso, você tem uma B3 aí com uma qualidade em termos de tecnologia. Eu lembro quando eu vi uma plataforma da Nelogica a primeira vez, meu pai, a gente trabalha com TI, a gente lida com banco de dados de clientes e tal. Eu falava para ele, imagina que loucura é esse banco de dados que eles têm que lidar. Olha a velocidade. Eu Antigamente, queria falar uma coisa, mas aí eu não sei. Eu acho que eu vou falar no off porque não pode. Me lembra, eu falo assim, João, o que tem pra falar sobre isso? Tá. Vou te falar que eu tive uma reunião muito sensacional sobre isso. Cara, é surreal, gente. É surreal, vocês não têm noção. Quando a gente trabalha com marketing, a gente tá falando de dados. Imagina você ter uma plataforma que você é autorizada, regulamentada pra você saber quanto a pessoa movimenta, quanto que ela tem conta, quanto que ela passa na frente do gráfico, o perfil de comportamento dela. Gente, você não sabe, não tem noção do estrago que dá pra fazer com isso. De você mapear o seu público-alvo, de você encontrar tudo. É surreal, mas aí já entraria num âmbito que não é o tema do podcast. Mas, Mari, a gente... E posso só dar uma Claro. concluída que eu falei que eu ia fazer o contrário também, já que a gente tá fazendo esse paralelo do mercado Não, com com certeza. empreender, né? Uhum. O contrário também aconteceu muito pra mim. Aprender sobre mercado, aprender sobre tudo isso, mudou totalmente minha visão estratégica do negócio. Que foi o meu Outro caso. jogo, outro jogo que você aprende a jogar. Você começa a falar de equity, você começa a falar... Porque você vai entender valuation, vai entender valor, vai entender como que é a percepção de valor sobre as Sim. coisas, preço. Né? Muda todo o jogo pro negócio. Por isso que eu falo, é uma linguagem que a gente Muda o precisa psicológico, aprender. muda a tua forma de investimento. Às vezes tu se torna muito mais arrojado pra investir no teu negócio. Então, eu fiz o falo que eu caminho acho que inverso. todo mundo que fala pra mim, porque o único produto hoje que eu vendo, bem em off eu tô falando aqui, né? Mas assim, bem off porque eu não fico fazendo a venda ativa nas minhas redes sociais sobre isso. Uhum. É uma mentoria para investimentos, porque eu gosto de ensinar o que faz sentido pra mim. Então, se a pessoa quer vir, não tendo nada de mercado financeiro, eu peço pra ela vir pelo longo prazo, que foi o que a gente conversou por aqui. Sim. Se ela quiser desaguar no trade depois, sou uma entusiasta. Mas hoje eu não tô mais ensinando as pessoas no trade por hora. Já fiz isso quando era com a Inset. E aí eu dou essa mentoria para as pessoas. E quem geralmente chega é quem tem algum negócio. Algum empreendedor que fala, putz, agora eu ouço você falar, eu te conheço, quero aprender a investir, quero aprender a criar um plano. Até porque a pós que eu fiz, ela é de Asset Allocation, que é justamente você construir um plano e como você vai alocar entre classes de ativos, entre países, entre... E eu sempre falo para essas pessoas, todo mundo chega conservador. Eu falo, a gente é conservador porque a gente não conhece. Porque quando você aprende a entender o que é risco, o que é assimetria de risco e como você pode diversificar isso sem correr risco de ruína, para ser praticamente resumão dos livros do Taleb, muito que ele fala sobre isso, você muda o jogo do seu negócio. Sim. Porque, além de tudo, o problema é, eu não tenho coragem de correr risco no seu negócio. Provavelmente você está correndo o maior risco de todos. Que é o risco que você não tá vendo. Forte, muito forte. Que é o risco de ser disruptado, é um risco... Porque quando você não tá seguindo para frente, alguém tá. Uhum. Né? Então, qual que é a diferença que você traz para o negócio? Você aprende a tomar risco sem risco de ruína no negócio. O seu negócio é por natureza muito arrojado, então seus investimentos vão ser mais conservadores para você equilibrar. Entendeu? Sim. Ou o meu negócio já está muito estabelecido, então deixa eu correr um pouquinho mais de risco aqui no mercado. E mesmo dentro dessa fatia do mercado ser conservador, é isso que a gente falou. Ser conservador, Sim. o que é o conservador? A gente tem esse termo, porque tem uma regra lá que exige que todo mundo responda um questionário, mas aquele questionário... Tanto é que a pessoa que entra direto pro day trade, ela mente no questionário. Porque só pode Senão não é aparecer... aprovado. Exatamente, só pode aparecer day trade como plataformas, essas coisas para ela, para quem tá ali com o perfil arrojado, sofisticado, cada lugar chama de um jeito. Todo mundo mente ali. Eu menti a primeira vez que eu coloquei. Né? Você coloca lá, Eu também. Porque você quer ter acesso a isso. Então, essa questão de ser conservador ou não é bem, bem discutível.
é do jeito que é, porque é o modelo que a gente tem, até que ele mude. Sim. Mas eu percebo muito isso. As pessoas são conservadoras até a hora que elas entendem. Porque quando você entende de verdade o risco das coisas, e é isso que o Taleb fala tanto sobre antifragilidade, né? Ele fala muito bem do cisne negro, de tipo assim, às vezes vem uma coisa que você não espera, Uhum. respeitando bem a proporção do termo que ele tá usando aqui, tô adaptando, é, você precisa entender como que você se protege, porque o caos ele vai vir. Sim. Eu sou CLT, eu tenho um emprego estável. Até ter um layoff super grande na sua empresa, você nem vê o risco vindo. Até ter uma pandemia. Até ter uma pandemia. Para quantas pessoas a pandemia foi um divisor de águas? Exato. Então, Seja assim, positivo ou seja negativo, né? exatamente. A gente vai ter sempre assimetrias, pode ser positiva ou negativa. Sim. Esteja posicionado onde em várias possibilidades, em que nenhuma isoladamente te machuca, mas Uhum. uma que porra para cima, ela leva e faz todas as outras valerem a pena, que é isso que é a simetria que a gente busca. Então, quando a gente traz isso para o negócio, você começa a criar ecossistema, que foi o que a gente estava falando em off aqui. Você começa Exato. a pensar como que o meu negócio pode ser um ecossistema, porque a hora que isso aqui começar a cair, esse aqui melhora. O que que eu posso fazer para ir entregando cada vez mais? O que que eu posso fazer para a percepção de valor do meu negócio ser maior para o meu cliente? Porque, do mesmo jeito que no mercado a gente busca investir em empresas para o longo prazo, o que a gente procura? Valor, né? Uhum. O trader está olhando o preço. Sim. Ele assume risco pela variação do preço. O investidor, ele está olhando para o longo prazo, então ele está buscando percepção de valor. E a gente faz isso. Por que que você paga tanto no iPhone e eu não pago tanto no iPhone? Né? Faz uma pessoa achar que vale aquele preço, outra pessoa que não. São as Sim. percepções individuais, o uso cada um tem. Não. Então, como que eu posso fazer meu cliente perceber o meu negócio com valor? Qual que é a base de valor, né, das coisas? Então, assim, é um universo de construção, de pensamento que Gigantesco. muda e é uma via que vai para os dois lados. Então, o que eu aprendo na gestão interfere no trade e o que eu aprendo no mercado interfere na gestão. Isso foi fantástico, porque seria realmente uma das perguntas que eu ia fazer era essa, mas tu já simplificou muito bem. E como a gente tá indo pro último bloco já, para as duas últimas perguntas, eu queria falar mais horas aqui, mas aí em off a gente já vai conversar algumas coisas. Eu tenho uma pergunta muito chave, porque eu acho que toda essa narrativa, tudo que a gente está conversando, a gente conflui muito para isso. Eu acho também que o mercado ele traz muito essa visão de futuro, visão de construção e tudo mais. E aí, para entrar numa parte mais da tua história, né? Porque a gente tem um momento Vai Lá e Faz, que eu já te expliquei no começo, que a gente vai falar no final. Uhum. Mas eu queria saber agora, Mari, para onde que tu tá indo? Quais são os próximos passos? Tu se vê mais em que rumo dessa carreira de mercado, dessa carreira de gestora, empresária? Traça um paralelo pra gente entender o senso de futuro de Mari. Senso de futuro de Mari é uma coisa assim. Eu vou te falar, eu tive metas que eu concluí esse ano que eu não sonhava acontecerem tão rápido, assim. Sim. Mas já eram metas. Já eram metas. E isso que é o que eu quero Sensacional. falar. Eu sempre. Sou uma pessoa de gestão, então é natural pra mim, minha cabeça ela já funciona num PDCA normal. Uhum. Eu penso, plano de ação, né? Tem a meta, plano de Uhum. ação, executo, avalio, ajusto. Sim. Faço essa. Eu brinco que minha cabeça funciona num smart automático. Tudo que eu penso já vai sendo mensurável sim. no tempo. Então é assim com essas coisas também. Só que eu faço o esforço de colocar no papel, porque eu acho que aí entra a parte cognitivo-comportamental que a gente tem em Perfeito. relação a isso, então eu Já ia coloco falar, tudo o no papel. subconsciente ativa quando tu bota no papel. Exatamente. Então, eu fui surpreendida esse ano, que algumas coisas vieram mais rápidas, né? Até em casa, eu e o marido, a gente falei pra ele, a gente precisa refazer os nossos, porque os meus e os dele foram tantos cheques que eu falei, a gente tá vazio ali um pouquinho, precisamos colocar mais coisas. Mas o objetivo pra mim agora, o grande ao longo do tempo, gerar o equity, construir o equity da empresa de uma forma em que ela seja um negócio por si só profissional. Começou como uma empresa familiar, começou como uma eu-presa do meu pai. Então, a gente veio ao longo desses últimos 10 anos, quando você já tem uma cultura estabelecida, qualquer mudança não é tão rápida, ela demora um pouquinho, Sim. mas então é construir esse equity de valoração da empresa e a gestão dela, ou para ter investimentos externos, né, ou qualquer coisa desse sentido. Eu gosto dos processos de M&A possíveis, né, para dar essa atração. Não acho que ela é uma empresa escalável, mas ela é uma empresa escalonável, Sim. né, tem uma diferença aí de tamanho nisso. Mas A gente eu conversa acredito. disso direto aqui. Tem uma diferença nisso. Muito claro.
E tenho ideias de startups sendo criadas internas dela, essas sim escaláveis. Sim. Então, assim, essa é a minha visão para o negócio, mas que um negócio que dependa menos de mim como operação e mais de mim só como estratégia, que eu acho que é o meu melhor. Sim. Eu acho que o jogo grande a gente joga quando a gente se protege das coisas que não são o nosso melhor. Então, a gente tem pessoas melhores do que a gente nisso. E faz o que é nosso melhor. Meu melhor é esse. É o campo das ideias, o campo do resolver problemas, do caos, isso dentro da empresa. Ao mesmo tempo, construir toda essa carreira na parte de falar de mercado financeiro, porque isso mexe com uma das coisas para mim que é muito de propósito, que é ensinar. E o mercado me trouxe tantas coisas tão incríveis e mudanças de vida. Eu falo que foi do corpo ao casamento. Porque quando eu comecei nesse mercado, eu ia fazer uma bariátrica, eu tinha 40 quilos a mais. E eu aprendi sobre a disciplina. Uhum. E aí eu entrei num processo, e o João bem sabe disso, de mudar, falar, não, eu vou mudar esse processo, vou ser mais disciplinada, tal. Fui lá, emagreci. Tal. Então, assim, ele mudou desde essa minha percepção, porque é a construção do longo prazo. Aí quando o pessoal pergunta pra mim, você acha que o trade vai enriquecer? Eu falo, cara, adianta de uma vez? Eu falo, meu, se você nunca foi pra academia na vida, se você for um dia 24 horas, você vai ficar com bombadão? É a mesma coisa. Mais Exato. vale meia hora por dia durante 5 ou 6 anos do que você uma vez por mês, 3 horas por dia durante 6 meses. Você não vai fazer resultado grande nisso. Então, mudou isso. Até o marido que eu tenho, que eu conheci por causa do mercado também, né? Ele também trabalha com isso, ele vive muito mais esse universo do que eu. Gosta muito, eu acho que isso facilita muito a nossa vida quanto casal. A Uhum. gente costuma dizer, as pessoas falam, nossa, vocês são muito alinhados. Eu falo, a gente tá comprado junto, a gente sempre tá comprado. Esse ativo segue tendência de alta. Né? A gente fala muito Que nesses bacana. termos, porque lá em casa funciona. Então, e principalmente porque isso aqui é meu. Eu honro muito o que como meu pai construiu. Assim, Uhum. acho assim, ele fora da curva, como sem ter conhecimento teórico, como instintivamente ele construiu o que ele construiu. Eu só vim para ser engenheira de obra pronta. Inclusive, falar, tá errado. Né? Engenheira de obra pronta, mas eu sempre respeitei muito. Eu falo assim, Sim. entre a minha opinião e a sua, sempre prevalece a sua. Porque no final das contas, passando a régua no final do dia, quem construiu aquilo foi ele. Então, o mérito é de quem faz. Eu sou da pessoa de quem faz é quem Você tem é o do vai mérito. lá e Eu faz. sou do vai lá e faz. Então, entre a minha opinião e a dele, sempre vai valer a dele. Meu direito é só de questionar. Uhum. E do lado do mercado financeiro, isso é uma construção minha. Então, por um lado, tem a ver com esse senso de propósito. De ensinar, porque eu gosto demais sobre isso. Isso mudou minha vida e eu acho que pode mudar a vida de muita gente. E porque é uma construção minha. É uma coisa que Mariana, estou começando do zero. Isso é importante pra mim. Uhum. Porque eu quero saber. Esse é o meu próximo, vai lá e faz. Entendi. Entendeu? E Mari, tu falou uma coisa que é muito legal a gente ver, e às vezes não é tão óbvio, né? Mas quando a gente fala, parece. Tem até uma frase que eu sempre falo pro pessoal, eu falo assim, gente, o óbvio só se torna óbvio quando é dito. Porque até Eu então, concordo plenamente. é incrível como o mercado financeiro ele trouxe pra mim uma visão muito mais metódica, mais disciplinada, mais de senso de propósito e de construção principalmente. E aí tem uma frase que é maravilhosa, que ela tem norteado meus últimos tempos, que é: primeiro você cria o hábito, depois o hábito te cria. Gostei. Isso é muito forte, porque no começo não faz sentido o que você tá fazendo, no começo você não tem resultado, mas depois que você pega aquele hábito, você percebe ele te criando, ele te transformando numa nova pessoa, numa mentalidade diferente. Isso é muito, muito forte. E pra gente encerrar, Mari, e já puxei esse gancho, você falou muito do seu propósito, do que você quer construir, mas pra gente chegar nesse ponto, a gente teve aquele momento tenso, aquele momento que muita gente chama de ponto de inflexão, muita gente fala fundo do poço, ou nem sempre, ou às vezes nem é isso, às vezes é só um momento que você não teve apoio daquelas pessoas que tu ama, mas de fato foi um momento que você foi lá e teve que fazer acontecer. Então eu queria saber qual foi o teu momento, vai lá e faz. Prometo que serei breve. Vou dividir isso em duas coisas que estão extremamente interligadas uma com a outra para construir a Mariana que eu sou hoje, Sim. que são coisas feitas mesmo. Eu tenho 2 filhos, o Malu tem 8 anos, o Davi tem 6. Mais ou menos 7 anos atrás, quando eu estava grávida de 5 meses do Davi, eu me separei do pai deles, né? Era um relacionamento de 10 anos. E aí eu me separei e tive que tomar, porque na hora que eu me separei, eu sempre tive muito apoio, eu devo muito à minha família, assim, o nível de apoio, não de concordância, né? Não de concordância, mas de apoio, tipo, você não tá sozinha, você vai ter que lidar com seus corre,
mas você não tá sozinha. Meu pai, óbvio, na época me viu com uma criança de 1 ano e 8 meses no colo e grávida. Ele falou, volta pra casa. Eu falei, não, eu vou ficar aqui, porque eu já tenho minha casa, eu tenho meu espaço, eu não sei como, mas eu vou fazer acontecer. E foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida, porque me fizeram, na dureza, né, forjar essa questão do eu falei que eu posso, então eu vou fazer. Uhum. Então foi a primeira grande coisa que me doeu muito, porque assim, eu lembro de quando o Davi nasceu e ele foi um bebê que deu muito trabalho. Você é pai agora, desculpa, tá dando spoiler. As olheiras aqui falam por si só. Nossa senhora. Ele foi um bebê que me deu muito trabalho e muitas noites eu tava ali sozinha com um bebezinho chorando, com uma filha de 2 anos, e ela colocava a mãozinha pra mim e falava assim, mamãe vai passar. Assim, você não poder ir no banheiro, porque você não tinha pra quem entregar. Assim, sabe, o braço. Você tá passando por isso agora, então você imagina Sim. esse contexto. Eu sempre tive muita ajuda, eu sempre tive pra quem gritar, mas o fardo, vamos chamar assim, era meu. Eu carreguei sozinha, mesmo que às vezes alguém encaminhasse ao meu lado comigo, o carregar foi meu. E esse foi, acho que, um primeiro vai lá e faz, ter sobrevivido a isso. Tive que deixar muito do profissional de lado nessa fase, eu já tinha essa construção de gestão, de estar trabalhando. Eu tive que aceitar que ali eu ia ter menos velocidade para conseguir construir isso e depois voltar, Uhum. né? Voltar a hora e o mercado veio nesse momento onde eu estava começando a voltar. Sabe assim? Também tem isso. E por causa de uma vida inteira de sedentária, uma vida inteira tendo problema em relação com comida e tal, um dos sintomas que eu tinha das coisas que eu não conseguia fazer era meu peso. Eu briguei com peso a vida inteira. E ali no começo da pandemia, eu cheguei no meu auge de 105 quilos, sempre sedentária, sempre achando que não era pra mim, sempre falando, sabe, usando todas as desculpas, mãe de 2 crianças, trabalhando que nem louca, tendo que sustentar os filhos sozinha, tendo que não sei o quê. Eu falei, não vou conseguir fazer nada diferente. Eu usava todas essas desculpas, até que o trade veio pra minha vida. E conversando com algumas pessoas que me ajudavam a cuidar do emocional, minha psicóloga, o outro João que já veio aqui como coach, ele tava lá, ele viu esse processo todinho. Eu falei assim, eu entendi que o trade era sobre essa disciplina. Eu preciso fazer o que eu preciso fazer, tira o foco da meta, tipo, tira o foco do quantos quilos você tem que perder. Eu ia fazer uma bariátrica ali eu tava decidida, eu fui fazer os exames. Só que eu comecei a me exercitar, ir numa nutricionista e fazer a mudança antes, porque o médico falou pra mim, bariátrica é só um reset. Você vai precisar mudar seu estilo de vida. Então muda já. Porque senão você vai sofrer depois. E eu mudei. Só que aí o resultado começou a vir, porque eu não tava no olho no resultado. Meu resultado tava no. Minha meta tava no processo, ela não tava no resultado. Minha meta era assim: quantas vezes por semana eu vou treinar? Quanto tempo da semana eu vou fazer meu plano alimentar corretamente? E quando eu saía, quão mais rápido eu voltava. Então, eu juro pra você falou das metas no papel, por isso que eu lembrei dessa história. Eu coloquei uma folha, assim, ó, na minha parede, onde eu trabalhava, semana 1, semana 2, igual presidiário. Cada dia que eu ia treinar naquela semana, eu fazia um pauzinho. Eu falei, minha meta é fazer 25 semanas, 2 a 3 treinos. E aí, na semana 4, 5, eu já vi que dava pra ser mais treinos por semana. E eu fiz. Quando eu completei 25 semanas, eu falei, agora eu vou fazer 50. Então, essa questão do hábito, ele virou um hábito. Primeiro eu criei ele, depois ele me criou mesmo. E aí, nesse processo, eu perdi. O médico da bariátrica falou que a expectativa era que eu perdesse 30 quilos em 1 ano. Só quando eu desisti da bariátrica, porque eu entrei nesse ritmo, eu não tinha mais meta de peso. Eu não tinha mesmo. Eu não chegava no final do mês e me pesava e falava, tem que perder 2, 3, 4 quilos por mês. Minha meta era toda no processo. Quantos treinos eu preciso fazer? Quantos dias da semana eu vou me alimentar bem? E quando eu saía, o mais rápido possível eu voltava. Eu perdi 36 quilos em 10 meses. Porque eu tirei o olho do lugar onde eu não controlava. Era esse resultado. O que eu controlava era o esforço que eu colocava no processo. Fantástico. E isso foi uma coisa que foi muito importante pra mim. E não só ter feito, chego lá, mas ter mantido isso ao longo dos anos. Porque hoje eu sou uma pessoa que treina, quem vai lá no meu Instagram, e agora as pessoas chegam hoje e falam: Nossa, eu queria tanto ser assim, disciplinada, que nem você pra treinar. Eu falo, isso aqui foi forjado por toda essa história. Sim. Foi pelos meus filhos, que quando eu tava com 100 quilos eu não conseguia nem carregar mais eles no colo. Foi por todas essas coisas. Então eu fui pegando pedaços de mim ao longo desse caminho para executar. Eu acho que esse é o vai lá e fez mais visível, porque esse literalmente não tem como a gente não aparecer. Sim. Mas e dele vem cascateando todas essas outras coisas, porque eu usei uma coisa que deu certo no processo para confiar na minha capacidade de fazer,
pra executar os outros aí. E o mais legal de tudo isso é o que eu sempre me ponho, Mari, no podcast como um aprendiz. E a grande lição que eu tirei desse podcast foi muito mais um óbvio percebido, que o quanto o mercado financeiro foi responsável por me transformar no que eu sou. E Que isso, bom. isso é Feliz de de verdade trazer isso. muito, muito, muito bacana, porque realmente essa visão, assim, deu uma clareada muito grande na minha visão e na tua história também fez total essa diferença. E só pra falar uma coisa a respeito do que tu disse, sobre se apaixonar pelo processo que a meta vem, eu falo muito isso pro time de vendas. Eu trabalho com o time de vendas e falo, cara, beleza, se tu não tá fechando, não é porque tu é um closer ruim, é porque o teu processo tá errado. Sim. Então, tu não tá passando pelas etapas que a gente treina de encantamento, de esclarecimento, que são técnicas nossas que a gente desenvolveu a partir das metodologias. E é porque o teu processo tá errado. Então, ajeita o processo, te apaixona por ele, que eu tenho certeza que tu vai bater tuas metas. E, Mari, Emocionalmente falando, isso faz muita diferença. E total. eu acho que esse senso de propósito com isso é uma coisa que eu quero levar pra frente. E eu falo que pro ano que vem, você perguntou de metas, eu lembrei disso agora. Uma das minhas metas uma das minhas maiores dores é não ter aprendido o que eu aprendi com o mercado antes, né? Quando a gente aprende juro composto, a gente fala, puxa, você ainda aprendeu novo. Eu não, já tenho 38 anos. E o tempo faz muita diferença. É o fator mais importante nessa fórmula do juros compostos. É o que mais dá resultado. Sim. Eu não posso voltar para Mariana de 18 anos e ensinar isso, mas eu posso fazer isso pelos meus filhos. Então, também um dos objetivos que eu tenho no ano que vem é falar sobre educação financeira para crianças, sem ser aquela coisa do vou ficar ensinando. Não, não, não. Eu quero ensinar a base comportamental do investimento, da espera, da escolha, do tempo, do trabalho e de todas essas coisas. E vamos ver se eu conseguir tempo para dividir isso nas redes sociais. Também quero, porque é uma forma de ajudar muitas mulheres, eu acho, ensinar sobre dinheiro, dar liberdade para muitas. Um problema que eu não tive, mas eu sei que muitas têm. E para mudar a vida de uma outra geração. E o bacana é que isso aqui vai ficar registrado Vai. para que ano que vem ela volta aqui e fala e dê check nessa meta também. Exatamente. Isso é uma meta já declarada, tenho falado sobre ela porque meu senso de compromisso funciona. Para mim funcionou ir treinar quando eu me comprometi com outra pessoa. Ela ia junto comigo, que era minha prima, e aí eu falava, putz, dava uma desculpa na cabeça de eu não quero ir treinar. Eu falava, meu, eu tenho que me justificar para ela. Ela é brava pra caramba, entendeu? Então também, essa é uma dica. Coloque algumas poucas metas públicas, ou não precisa ser públicas para a internet, públicas para pessoas que se importem com você, de uma forma que você deva satisfação. Isso é um motivador do caramba. Muito, muito bom. Fantástico, gente. A gente começou o podcast falando de mercado financeiro, terminamos com gestão, com empreendedorismo e finalizamos com um pouco de mindset e hábitos. Simplesmente sensacional. Vou até falar pro pessoal agora ser fitness, vá treinar, que isso ajuda pra caramba. Com certeza. Mari, mais uma vez, muito obrigado. Esse papo foi incrível, de novo, aprendi muito. E eu gosto demais desses papos. Graças a Deus eu tenho trazido pessoas aqui incríveis que sempre me agregam em alguma coisa. E com você não foi diferente, foi incrível. Muito obrigada. Obrigado por aceitar esse convite. Obrigada, viu? Tô à disposição. Maravilha. E deixa pra galera quais são tuas redes sociais, como é que eles fazem pra te achar. Hoje, principalmente no meu Instagram, no @maridamaceno, né? M-A-R, Mari mesmo. Damasceno é D-A-M-A-C de cebola E-N-O. Com esse nome com verificado, né? Porque procura Mari Damasceno, vai aparecer várias, então o meu é verificado. Também estou semanalmente lá nas redes do Arena XP, tem o canal do Arena XP no YouTube, né? É o canal oficial, é feito lá dos estúdios, sempre com analistas certificados, sempre respeitando toda essa questão de regulamentação. Tem uma parceria com eles pelo propósito educacional que existe ali, pelo propósito de trazer as pessoas para comunidades onde elas tenham a oportunidade de fazer trocas. Então, alguns eventos que eles fazem, eu tô lá também, em algumas coisas assim, mas hoje, em termos de rede social... Então, pra gente achar nos eventos, Instagram. tudo tá no Instagram, pra gente achar... Isso, e onde eu tiver algum evento que eu for estar presente, lá. vou estar postando lá. Sempre aviso quando eu vou estar na Arena, que às vezes muda o dia, então eu nem vou nem falar que dia que é. Mas para tentar dividir um pouquinho com vocês sobre esses insights. Não ando sendo uma boa influencer nem blogueira, porque eu já fiz muito mais, já fui muito mais presente, mas estou voltando, que também isso é meta. Isso é importante. Entendeu? Estou voltando porque eu acredito muito no que a gente tem para dividir lá.
Fantástico, gente. E, de novo, Mário, muito obrigado pela Obrigada a presença. você, João. Obrigado, galera, pela audiência. Mais um Vai Lá e Faz Cast. E eu sempre falo pra vocês, gente, peguem qualquer insight que vocês tiveram aqui e apliquem imediatamente. Porque aquele conhecimento que você adquire e você não aplica, 70% de chance você tem de perder ele. Isso é dado. Então, vão lá e executem. Vai lá e faz. Muito obrigado pela audiência de todos. Vejo vocês no nosso próximo podcast. Fiquem com Deus e até a próxima.